Alô, amigos. Estamos começando pela TV Japi, canal 3 da NET, e também simultaneamente pela internet, www.tvjapi.com.br. Olha aí, vê se está tudo em ordem aí o som. tvjapi.com.br, o programa Mundo, Levada e Amigos. Eu vou dar o prazer hoje, Cláudio, de você apresentar o nosso amigo, que é um grande amigo e uma pessoa extraordinária. Vamos lá. Vamos lá. Abre aí a câmera. Isso, né? Vai abrir em mim. Boa noite a todos. Quando o meu filho, que é o Felipe Levada, juiz da 2ª Vara de Cajamar, após a promoção da doutora Adriana Nolasco, ficou então a vaga, né, da 1ª Vara de Cajamar, e um dia meu filho Felipe fala: pai, você não acredita o colega que eu tenho agora lá em Cajamar. E me conta, claro que hoje eu quero saber mais detalhes, José, mas já me conta uma história que nem noveleiro da Globo faria. Eu não vi nenhuma novela com tantos lances espetaculares do nosso José Marques de Lacerda, que é o juiz da 1ª Vara de Cajamar. Gostei demais da sua história, José. Gostei demais de saber que esse país ainda permite que não se use a pobreza como desculpa, que não se use a pobreza como justificativa, permite que gente como você, com o valor que você tem, possa chegar aonde chegou. Porque ao mesmo tempo que nós temos em Cajamar, e é interessante porque é emblemático, um filho de desembargador como juiz e ao mesmo tempo um rapaz, filho de família tão honesta quanto, evidentemente, mas que tem uma vida muito emocionante para contar. Seja bem-vindo, José. Aqui é o nosso Mundo Levado e Amigos, e nós vamos querer saber um pouco mais da sua história. Nós vamos contar aqui um pouco dela. Desde já agradeço as belas palavras. O Felipe é um grande amigo que nos auxiliou na chegada em Cajamar, e fico lisonjeado de poder estar aqui e dividir um pouco da minha história com vocês. E desde já agradeço realmente a oportunidade. Então conta um pouco aí, vai, da sua história. Vamos começar do início, então. Você nasceu, chorou com quanto? Vamos lá. Tá, eu sou nascido no interior da Paraíba, uma cidadezinha chamada Coremas. Família humilde, só não cheguei a trabalhar na roça, mas realmente era... Até os 9, 8 anos de idade fui criado pela avó. Minha mãe costumava vir muito fazer viagens para São Paulo, numa época em que se tinha emprego facilmente, então ela vinha para cá, trabalhava 6 meses na capital, ficava 6 meses sem trabalhar lá, então nesse período... Você ficava com a sua avó? Com a minha avó e uma tia Margarida, que acabou cuidando da gente. E só que em 85, 84 a minha avó... Em que ano você nasceu? 1975. 75? 75. 41 anos. 41 anos. Vamos. Peculiaridade que a família conta que eu fui gerado em Brasília, nascido em Coremas, registrado em São Paulo. Já começa aí. Minha mãe fez uma peregrinação em São Paulo, no Brooklyn. No Brooklyn. Então já começou uma história esquisita de nordestino aí. E aí, com o falecimento da minha avó, acabou aí minha mãe tendo que assumir mais a responsabilidade. Também faleceu um tio que nos ajudava muito, que era a figura do pai que eu tinha, né? Em 86, aí foi a nossa primeira vinda para São Paulo em 87. Então você tinha 12 anos? 12 anos, que aí um problema de saúde da minha irmã, que não tinha um tratamento específico ou apropriado lá no interior da Paraíba. E tinha que ela teve? Era uma hemorragia decorrente da menstruação aos 12, 13 anos, 14 anos, mas já tinha notícias de família que outra prima tinha falecido pelo mesmo problema, e quando minha mãe percebeu isso, já encaminhou para São Paulo. Mas aí veio ela primeiro, com a minha irmã para tratar no Hospital das Clínicas em São Paulo. Voltou depois de um ano com o falecimento desse meu tio, que eu tinha ficado lá. E aí foi onde em 87 eu vim com ela para morar ali no Brooklyn, na parte mais pobre do Brooklyn. E você foi registrado com quantos anos, então?
Não, aí o registrado foi no mesmo ano. No mesmo ano. Só que tem um erro de um mês na data. Ah, é? Para mais ou menos? Para mais. Eu nasci em setembro, sou registrado em outubro. Então não é gato, não é gato. Não, mas é um meio Do gato. futebol, meio gato. Um mês não dá muita diferença. Não, é verdade. Mas atribuem a falta de memória da velhinha. E daí? Vamos contar lá. Vamos lá. E aí, com 12 anos, como é que segue a sua vida? Quer dizer, você conseguiu estudar? Na Paraíba, sim, né? Na Primário, Paraíba. no antigo primário? Isso, a gente tinha o grupo, né? Aquela coisa toda. E aí eu cheguei já em São Paulo, acho que para fazer me recordo de quarta série. Minha mãe, embora as dificuldades dela, ela sempre foi muito exigente. Ela não admitia e sob coação que hoje o Estatuto do ECA não permitiria, se não passar apanha e apanhava mesmo. E lá apanhava mesmo. E funcionava. Você apanhou alguma vez ou não? Por não estudar, não. Não, mas... Apanhei. Minha mãe, eu falo que ela era a melhor professora de matemática que a gente tinha. Porque ela dizia, eu falo com você 2 vezes, na terceira não falo mais. E ela nunca errou uma conta. Olha aí. Na terceira vez eu apanhava. Com gosto. Mas não era tantas travessuras não, era aquela coisa de Peraltice. jogar a bola no quintal, no campinho perto de casa. Então, se ela gritasse e a gente não tivesse em 5 minutos, apanhava. E às vezes não dava tempo porque a gente estava um pouco distante. E eram essas travessuras mesmo de Nordeste. Mas a vinda para São Paulo, a chegada em 87, nós fomos, como disse, morar ali no Brooklyn. Realmente era tido como cortiço, aquelas casinhas... Com dificuldade. Era um cômodo, na verdade, para 3 pessoas, um cômodo menor do que o estúdio aqui, para ter uma ideia, deve ser 3x3. 3x3. Era um banheiro coletivo, que era do lado de fora, para 3, 4 casas. E era bem próximo ao que hoje é aquela Avenida Água Espraiada. Água Espraiada. Só que ali antes, naquela época, eram 2 grandes favelas. Era a Edite 1 e Edite 2. Você não podia nem atravessar a avenida de um lado para o outro, que tinha revante entre eles. E a gente morava ali bem, não propriamente na favela, mas bem na porta de entrada dela mesmo, nesse período. E eu fui trabalhar como catador de bolinha. Catador de bolinha? De tênis. De tênis. Eu trabalhava num clube de tênis que tinha ali e foi o primeiro empreguinho em São Paulo que eu tive. E aí, era para professor de tênis ou algum tenista consagrado ali? Tinha as aulas para os clientes e também tinha pessoas que vinham, alugavam a quadra e jogavam. E a gente era o catador de bolinha dessas pessoas. E eu trabalhei 2 anos ali. Minha irmã já trabalhava com 15 anos numa metalúrgica e minha mãe já não trabalhava mais. Aí nós que já sustentávamos a casa, né? Já mantínhamos ela e infelizmente ela tinha um problema de vício de álcool, ela era alcoólatra, então a gente já começava ali a sofrer um pouco das consequências. E você nessa altura com 14 anos? Eu estava com 12 anos. E aí trabalhei até os 14. Até os 14 como catador de bolinha. Gandulinha Isso. Pegador de bola. Pegador de bola. Foi uma boa época, assim, eles gostavam, eu procurava fazer direitinho o serviço, alguns até exigiam que só eu que catasse. E algumas pessoas que me vêm à memória, como o Mino Carta, que foi aquele que escrevia a Carta Capital. Olha aí, quando a Carta Capital era digna de credibilidade. Era isso. Exatamente. Mas era uma época muito boa. E realmente foi o que manteve ali a gente, minha irmã trabalhando nessa metalúrgica, já com 15 anos. E eu com 12. Aí minha irmã já com 16 anos casou para sair de dentro de casa, para fugir um pouquinho da minha mãe. E aí minha mãe me levou de volta para o Nordeste. Aí você volta para o Nordeste? Volto para o Nordeste, com contragosto, querendo ficar, sabia que não era uma boa ideia. Mas aí durou mais ou menos, não chegou a 1 ano. Aí as coisas apertaram lá de novo. Ela volta... Aí minha mãe me manda, fala, você vai para São Paulo, trabalha, pega o dinheiro e manda para mim para eu poder ir também. Aí a gente aí eu voltei definitivo para São Paulo em 89. E como é que você conseguia estudar? Quer dizer, como é que você fazia para conciliar a escola, né? Nunca deixei de estudar. Nessa época nunca precisou. Dava certo essas viagens que eram em épocas de férias, né? Nunca houve... eu acho que uma delas foi no meio do ano, mas conseguimos transferências e eu, graças a Deus, nunca tive problema de deixar de estudar. E nunca desanimei, eu gostava, realmente eu gostava. E sempre gostou? De estudar, sempre gostei de estudar. Eu, inicialmente sob coação, mas depois foi voluntariamente, a gente seguiu. E em seguida, logo após o
você deixa nessa altura de ser pegador de bola. Deixa, aí não tive como Volta para voltar. cá, qual a sequência aí? Isso é como eu morava no Brooklyn, como eu disse. Nessa outra vinda, minha irmã já morava na zona sul de São Paulo, mas bem no extremo sul, lá perto de Parelheiros. Parelheiros. Grajaú, aquela região bem periferia de São Paulo mesmo. Ela morava numa casinha de aluguel também, essas casas que o proprietário constrói umas 5 no fundo para ele sobreviver, então a gente também morava lá. Aí nessa época eu já fui trabalhar como vendedor de cocada. Aí tinha um senhor que era conhecido da minha irmã e ele me chamou para vender cocada com ele. Aí Ele fazia? Nós fazíamos na Você rua. aprendeu também? Na rua. Você tinha a receita também. O ponto Era ali... gostoso ou não? Era gostosa. Nossa cocada, modéstia à parte, era famosa ali até para a Alemanha. Ah, é? Ela Olha seguia, tinha uma senhorinha que passava a cada 3 meses, ia visitar os netos na Alemanha, passava lá e levava um pacote de cocada. E nós fazíamos na rua na hora, cocada fresca. Tinha um carrinho ali na Joaquim Nabuco, que é no Brooklyn, lá na parte de cima mais do Brooklyn, perto da Vereador José Diniz, aquela avenida. E aí ali também foram 2 anos, se não me engano, dois anos trabalhando, e foi uma pessoa realmente que substituiu a figura do pai um pouco, porque eu estava com 15, 16 anos e ele me ajudou muito. O seu pai foi ausente? Foi ausente. Meu pai separado? Separou-se da minha mãe, eu tive pouco contato com ele, algum contato telefônico, e depois, já com 18 anos, ele veio visitar minha irmã e nós tivemos um convívio de em torno de 7 dias. E, infelizmente, devido ao distanciamento na infância, não teve aquele afeto, aquele carinho, respeitei. Não desenvolveu, né? Tratei, conversei com ele, mas realmente faltava um vínculo criado pelo contato que não teve. Mas não tenho mágoas, cada um tem sua história, minha mãe conta uma, eles contam outra, mas eu, graças a Deus, não consegui me manter imune a isso. Mas o modelo dessa pessoa aí foi... Ele me ajudou muito, esse senhor da cocada, que chama o pastor Antônio, e ele foi, assim, ele é muito caráter, muito honesto, sempre batendo nessa vida. Vive ainda. Infelizmente, hoje eu estou um pouco com o mal de Parkinson, mas é uma pessoa excepcional, o exemplo mesmo que me ajudou foi a figura de pai, de caráter, de correção, de fazer o que é certo. E nessa altura você está com 15 anos? 16 anos. 16 anos. 15 e 16 anos. Aí, a partir dessa cocada, foi onde aí... E você vendia nos semáforos? A gente ficava numa esquina, fazia ali na hora, então o cheirinho chamava e acabava, realmente tinha bastante venda, era muito bom. Uma época de frio em São Paulo, que fazia frio, garoa, então a cocada quentinha fazia sucesso. E até hoje eu faço coquinho, já levei até pro Levado, ele gostou, tô devendo outra. O Levado aí, gente, é o meu filho, Felipe. É o filho, Felipe. Você não comeu a cocada. Não, mas eu já estou cobrando desse Então, você sabe que o programa aqui tem que ser assim, viu? Eu faço o coquinho, que é mas é gostoso. O que é o coquinho? Coquinho é um pedacinho de coco caramelado com leite condensado e açúcar. Olha que beleza. Um negócio bom. Então eu vou abrir mão porque eu sou diabético, então... Dá-te um peso. Você come. Eu como. Olha lá, o nosso câmera aqui já falou, a parte do Douglas vai para ele. O cameraman, gente, só para vocês saberem, ele é maior que eu, tá? Vamos lá, desculpa. Mas aí você está com 16 anos. Aí eu conheci... Né, vamos lá, o que acontece na sua vida, então, nessa época? Eu conheci um italiano. Ele era dono de pelo que eu soube, ele era um piloto aposentado da Itália. Sim. Veio para o Brasil, montou uma rede de lojas mais chique, chamava o Courão, e tinha uma dessas lojas ali no Brooklyn, ele ficava muito. Sim. E ele era muito engraçado, ele passou durante esses 2 anos, ele pegava balinhas e atirava na gente, tanto na gente, bala doce para dar para a gente, e tacava. E a gente acabou criando, ele parava. Era o jeitão dele. Era o jeitão. E em qualquer lugar, nas agências bancárias ali da região, nos outros, e ele brincava muito com menino, você é um menino muito bundoso. Que ele fazia isso de propósito. Mas ele tinha uma situação especial. Ele poderia passar com quem ele tivesse mais chique que fosse. Se essa pessoa não quisesse encostar no carrinho, ficava parado debaixo do sol esperando ele vir falar com a gente e conversar. Olha que beleza. Aí ele, durante esse tempo, tendo contato, um dia ele chegou em mim, quando você fizer 16 anos, menino bundoso, eu vou pôr você no banco para trabalhar. Aí eu
Aí, menino do Nordeste, trabalhando vendendo cocada, não dei muita credibilidade para o italiano, né? E não acreditou muito? Não acreditei muito não, mas aí quando foi realmente, quando ele disse, você já completou 16 anos? Eu falei, já completei, vicário, era vicário o nome dele. Certo. Aí ele falou, então vamos lá, me pegou ali do carrinho, levou numa agência do banco, então Banco Real, ali na Joaquim Nabuco, chegou na gerente, falou, põe esse menino para trabalhar aqui. Até aí eu estranhei bastante. Mas o fato é que uma semana depois eu estava trabalhando no Banco Real e foi o primeiro emprego formal de realmente registro em carteira, tudo com todos os direitos. E ali realmente também deu uma nova expectativa, um novo vislumbre de possibilidade de mudança. Fiz até uma carreira legal no banco, muito rápido, começa como contínuo, mas aí se destacando, eu acabei virando logo escriturário, que chama, aí depois escriturário caixa, procurador, que já era o subgerente administrativo, e realmente estava fazendo carreira no banco, até que quando vem aquelas loucuras de adolescente, né, de achar que pode mudar o mundo, me envolvi com o sindicato. Rapaz. A pior coisa que eu fiz. Imagina. Aí, envolvimento, acha que pode realmente mudar o mundo, e aí chegou numa situação que o banco, quando a chapa não ganhou, acabei saindo do banco, sendo mandado embora. Aí foi onde foram, depois disso, aí os 3 anos de perrengue, que é o que dá o link para a gente chegar no tribunal, né, como escrevente. Mas o que você fez esses 3 meses? Exato. Aí é 3 anos. O que você fez? Esse daí, aí a gente... Para sobreviver? Então, nessa altura você está com 18 anos. 18 anos. 16 é isso. Saí para 16 para 20 anos. 19 para 20 anos. Certo. Aí eu saí, peguei aquela indenização, né, achando que podia, comprei um carrinho, um golzinho 1000 e fui passear em Ubatuba, foi onde conheci a minha esposa. Olha aí. E num passeio, e ela era de Pindamonhangaba, lugar que eu nem sabia para que lado ficava, nem para onde ia. O fato é que me apaixonei e ela fui baixar em Pindamonhangaba. Salvo muito engano, terra do Alckmin, né? Terra do Alckmin. Do Alckmin. E aí comecei a viajar todo final de semana. Eu falo para ela que, inclusive, boa parte da indenização está no pedágio da Dutra. E por isso que ela passou alguns perrengues comigo, também, então né? está justificado, porque muito ficou ali. E aí, nesse contato com ela, depois de quase um ano namorando, surgiu uma proposta de emprego em Pindamonhangaba, que era trabalhar na venda de uns apartamentos que iriam ser lançados no empreendimento. Iriam ser lançados. Aquele corretor que fica ali vendeu nada, o vento, né? Esperando chegar. A proposta parecia boa, cada venda você ia ganhar. Fato é que não vendi nada porque não saiu apartamento nenhum. Não saiu nada, né? E Não foi até, construído nada. E até os R$200 que eram prometidos de salário mensal, de ajuda de custo, nem isso Também não queriam veio. pagar e foi terrível. Aí foi onde... Mas aí eu já estava na casa dos pais dela, que me acolheram mesmo, sem ter conhecido toda a minha história. Antes você tem aquele convívio, mas apostando. Aí eu dormia na salinha lá com um colchãozinho bem fininho e paguei meu pedágio. Ainda bem que você não tem meu tamanho. Você imagina um colchão fino, né? E não comia muito, né? Não podia, na casa dos outros, né? Aí eu só sei que foi dando 1 ano e meio aí a verba indenizatória acabou, aí não teve jeito. Aí foi onde começou realmente 1 ano e meio de perrengue mesmo. Ela trabalhava como professora, mas aí já começa aquele sentimento, você está na casa dos outros, de favor, é a casa da, talvez, sua futura esposa, mas você está numa situação dormindo na sala, não tem lugar. Se sente mal. E você não contribuindo e sendo dependente ali, e ela com salário de professora, em torno de R$360 na época, e aí a gente começa a nossa vida, porque o pai dela tinha um terreno, dividiu em 2, ele ia fazer um financiamento na Caixa, a gente acabou pagando o financiamento para pagar o terreno. Só que aí o negócio começou a apertar. Eu falei, eu não sei o que fazer. Aí, tentando emprego aqui e ali, não conseguia. Eu falei, preciso ajudar, não posso ficar assim, porque essa coisa nordestina é questão de honra. Eu tenho que dar uma contribuição, né? Só sei que aí foi indo o vizinho que era pedreiro, a gente já estava fazendo alguns serviços na minha casa, o resto da indenização eu levantei 4 paredes e comecei a pensar numa casa, né? E eu ajudava ele me ajudava e eu ajudava ele. Aí eu falei, o Miguel, gente finíssima, Miguel, me põe como servente pedreiro aí que eu vou trabalhar.
eu preciso trabalhar e ajudar a Patrícia aí, que eu já não estou aguentando mais. Aí ele conseguiu, falou, não, vamos comigo. E ele era uma pessoa excepcional. Até hoje somos grandes amigos. É uma pessoa muito boa, coração muito bom. Ele trabalhava o dia inteiro de pedreiro e ainda vinha fazer à noite para mim de graça, porque não tinha dinheiro para pagar nada, e ele fazia de muita boa vontade. Eu realmente tenho muito a agradecer ele. E você de pedreiro? Servente. Você era meia colher ou você era colherteiro? Eu era ruim demais. Eu agradeço o Miguel porque ele foi muito paciente. E o primeiro serviço que ele, apesar de ser meu amigo, me levou, que era o que tinha na época, foi quebrar uma piscina. Meu Deus. Vocês não têm ideia do que é quebrar uma daquelas piscina. de alvenaria. De alvenaria. Que parece que é de cimento, o concreto é até preto, com tanto cimento que eles colocam ali. Evitar o vazamento, né? E é muito forte, é muito forte. E ele era perto da nossa casa lá, a gente foi, ele me deu aquela marreta. Aí você tem que se pendurar na primeira marretada, mas não mexeu nada na parede. Você falou, eu estou perdido. Eu falei, Miguel, o negócio nem mexe. Ele falou, bate. Até mexer. Não, mas eu batia, não fazia, a parede não sentia nada. Ele não falou assim, ó, mas bate com força. Eu falei, eu tô batendo. Bom, você acha que você está batendo. Não, mas assim, realmente foi de chorar. Eu falei, Miguel, isso aqui não aí ele veio, aí ele quebrou um pedacinho, aí depois quebra um pedacinho você consegue. Mas eu posso dizer, vale cada centavo o dia do serviço de pedreiro, porque é um serviço pesado. Você ficou nisso? E eu fiquei uns 6 meses. 6 meses. 6 meses. Me lembro, aí ele acabou o serviço dele, eu acabei indo trabalhar com outro conhecido, eu fazia um forro numa casa, e aí foi construir a casinha dele também. Eu lembro até mais ou menos a diária, acho que era R$12 o dia do pedreiro. Aí deu 6 meses e eu falei, não dá para continuar. E você já tinha o segundo grau nessa? Já estava para já tinha concluído. Já tinha concluído o segundo grau. O segundo grau. Aí minha cunhada, a irmã da esposa Patrícia, ela era escrevente do TJ. Perfeito. Isso. Só que eu não tinha nem ideia do que era a justiça e nem do que era o direito. Só que ela falou, ó, faz o concurso sempre. Você sabe que a gente até hoje, eu não tenho até hoje. Nem eu. A gente tem dúvidas ainda, bastante. Muitas dúvidas. Mas aí Vocês imaginaram que advogado sofre, né? Aí eu sei que ela falou, ó, faz o curso, sempre está abrindo. Aí, como não tinha dinheiro, eu falei, ó, comprei aquela apostila a Solução, era uma empresa que fazia apostilas para concursos específicos. E só tinha aquilo, porque eu não podia pagar o cursinho. Aí eu sei que eu peguei essa apostila, estudava das 6 às 10 da noite, ali na casa dos pais da Patrícia, e fui decorando. Eu, assim, não sabia o que era citação. Mas eu mentalmente, eu olhava o artigo, eu sabia até onde estava a vírgula. Então, citação por hora certa, decorava tudo que tinha direito. Só que devido ao estudo na escola pública e também alguns professores que eu tive, eu tinha uma deficiência em português. Claro. Não adiantava. Eu tive um professor que 80% das aulas ele ia bêbado por aí. E o professor de português era muito inteligente, mas ia bêbado. E não rendia. Aí já desestimula. Então eu tinha uma deficiência. Então eu acertava tudo no direito, no concurso do escrevente, de oficial de justiça, e me ferrava no português. É tanto que eu me lembro de um concurso de oficial de justiça, acho que de 50 de direito eu acertei 49, aí de português 20 eu acertei 12, aí me derrubava a nota lá embaixo. Aí até que deu certo nesses estudos o de escrevente para tomar posse em Jacareí. Só que nesse meio tempo... Jacareí. Só que quando eu fiz o concurso, você não sabe quando você vai ser chamado. Claro. Então, depois disso, eu fiz esse estudo, prestei os concursos, aguardei, mas também eu falei, não posso ficar sem trabalhar, então eu preciso me qualificar, não sei se vai chamar. Claro. Eu me lembro da minha classificação, eu tinha 65 vagas para a região e eu tinha passado acho que em 83, então eu fiquei em dúvida se daria tempo de me chamar ou não. Aí eu fui por 2 anos, né? 2 anos, só que aí tinham esses conhecidos de dentro do tribunal, tem grande chance de você ser chamado. Falei, mas nesse meio tempo tem que me virar, então eu fui para o Senai. Falei assim, eu preciso fazer cursos. Não tenho dinheiro. Cheguei na cara de pau no Senai e falei, olha, preciso fazer curso, não tenho dinheiro, eu quero saber o que vocês têm aí que eu posso fazer em troca. Eu quero fazer alguma coisa, preciso do curso. Sou servente de pedreiro, bom. Falei, olha, me arruma alguma coisa. Já trabalhei em banco, tenho alguma experiência com computação. Aí eles falaram, a gente precisa atualizar um cadastro aqui de alunos.
você faz e em troca nós te damos curso. Quais cursos você quer fazer? Eu falei, primeiro informática, preciso me atualizar. Aí onde eu fiz todos os cursos de informática. Aí acabou a informática? Agora eu vou fazer empilhadeirista. Fui fazer o curso de empilhadeirista. Empilhadeirista. Para trabalhar com empilhadeira em fábrica, porque Pindamonhangaba é uma cidade industrial, tinha bastante emprego, eu vislumbrava uma possibilidade. Fiz desenho mecânico, técnico, inicial, né? E fiz tudo que podia lá dentro de curso, só que não surgiu. Mas aí o pessoal do Senai vendo o esforço ali dentro, mostrando, mesmo sem remuneração, mas sendo pontual, cumprindo tudo e demonstrando vontade, aí o diretor do Senai falou, olha, acho que eu vou em São Paulo, a gente tem um limite de vagas, mas eu vou ver se eu abro mais uma vaga de auxiliar administrativo aqui para você. Eu falei, ótimo, agradeço a Deus. Aí ele foi e conseguiu essa vaga. Perfeito. Aí quando 2 meses lá, aí o Tribunal de Justiça me chamou. Aí eu não Você foi para onde? Jacareí? Aí eu tomei posse em Jacareí. Aí eu falei para eles, olha, não dá, lá é muito mais garantido, eu sei que vocês fizeram esforço. Você teria segurança, estabilidade, né? Claro. E aí foi onde chegou de escrevente. Tomei posse em Jacareí, fiquei lá 2 anos e depois fiz a permuta para Taubaté. E a faculdade você começa em Taubaté? Em Taubaté. Como é que começa a pensar? Eu falei, eu não tinha nenhuma ideia de que era o direito. Eu prestei a prova na decoreba pura, não tinha essa noção mais aprofundada do que era. Então, quando eu tomei posse em Jacareí, eu fui trabalhar na vara de família com a doutora Ângela e estava inaugurando aquela vara. E eu comecei a ter contato com o processo. Claro. Então, eu li a inicial e aí é onde começa eu pensar em alguma coisa. Eu falei... Eu lia e dizia, esse réu, desculpa para mim, é um desgraçado, é um safado. Como é que ele faz isso com a mulher? Não vale nada. Ou cabra, né? Gente, como é que o cara faz isso com a mulher? Não pode. Aí fica aquela sensação. Aí vem a contestação. Eu fazia tudo, né? A gente fazia o processo do início. Safado é ela. Mas que mulher mentirosa. Eu falei, gente, agora eu não sei como é que resolve esse negócio. Resolve isso, Aí vem a sentença da doutora Ângela. Aí eu vejo aquela concatenação de ideias, raciocínio lógico, contra-argumentação de cada argumentação da parte. Aí eu achei aquilo lindo. Eu falei, meu Deus, isso aqui é bonito demais. Olha como ela falou. É uma história, né? É uma história. É um silogismo, né? É uma história porque você começa a ver isso e fala, nossa, como é bonito. O processo dialético, né? Exatamente. A tese, antítese e síntese. Né? Exatamente. E aí Você achou melhor que cocada? Ah, muito melhor. Muito melhor. Aí eu falei, gente, acho que é isso que eu quero fazer. Pensando ainda assim, então eu falei... Até aí você não estava ainda na faculdade? Não, nem tinha ideia. Falei, eu acho que é isso que eu quero fazer. Eu falei, mas para não ter esse fogo de palha, esse medo de estar errando, aí fui e falei, vou assistir uma audiência, pedi para assistir uma audiência com ela, aí assisti, aí não tinha... Doutora Ângela ainda está? Está lá, Ângela Schmidt. Está onde? Ângela Schmidt, em Jacareí. Jacareí. Ainda está lá. Está nativa. Está nativa. Ah, que beleza. Gente muito boa. E aí como aí já aquele afã de querer aprender mesmo, aí já comecei a fazer despachos, preparar minutas, aí já fui desenvolvendo e pegando gosto. Só que aí não tinha ainda estava começando a vida, o salário de escrevente já era ótimo para aquela realidade, não. Mas aí já tinha casado. Nós tínhamos cancelado um casamento porque faltavam as condições em novembro, ia casar no novembro do ano, eu tomei posse em maio do ano seguinte. E a gente tinha combinado assim que tomasse posse, que desse certo a gente ia casar. Então, eu tomei posse no dia 2 de maio, casei no dia 7 de maio. Opa, a embarcação estava em cima. E com um detalhe, falei para ela, não vamos para a lua de mel, primeiro que a gente ainda não tem dinheiro, e segundo que eu quero trabalhar. Eu estava 3 anos desempregado, aquela coisa toda. Entusiasmado também. Eu queria... Ela falou, não, com certeza. E aí eu casei num domingo, na segunda ela trabalhando, lua de mel foi no cartório, colocando, porque realmente eu queria. Aí eu peguei, foi gosto da coisa, e aí só que ainda não tinha, eu falei, só vou fazer faculdade, aí já, como eu já tinha muito pé no chão, não queria fazer a faculdade para ficar devendo, falei, vou fazer na hora que eu puder pagar. Aí foi onde 2 anos em Jacareí, consegui a permuta para Taubaté. Aí em Taubaté realmente as coisas também aí se desenvolveram com a Elisa, né, que até hoje é difícil tirar o doutora, porque foram muitos anos com ela. Né? E mais Nativa também. A nossa amiga fantástica, Elisa Elisa Amélia Maia Santos.
E ela está onde, hein? Ela está em Taubaté ainda. Taubaté. É excepcional. Só que aí, antes disso, para a faculdade... E você estava na família? Tudo isso em direito de família ou não? Ou na vara de Não, família aí eu ou já não? fui para o juizado em Taubaté, que aí a tremuta, né, teve uma adaptação, um foi para São José dos Campos, outro Jacareí, eu fui para o juizado especial de Taubaté. E aí, como o juizado de Taubaté ainda não tinha um juiz titular, nós trabalhávamos com os 10 juízes, então tinha contato com... Cada juiz tinha um final, trabalhava por final. E aí foi onde a gente teve contato com a Elisa. Mas ainda também no Taubaté, no primeiro ano, eu fui fazer a faculdade porque não tinha condições. Aí, quando eu falei, o ano que vem eu acho que eu posso pagar tanto, tirar tanto do orçamento para a faculdade, sem perder o objetivo. Aí falei com o Dr. Jorge, que era da primeira vara, e ele tinha um contato com a faculdade. Doutor Jorge, me arruma um desconto para eu começar a faculdade, para eu não começar errado, né? Aí ele foi lá, com muita luta conhecida, conseguiu 30% de desconto no primeiro ano. Já foi ótimo. Qual a faculdade? Na Unital, Universidade de Taubaté. Aí conseguiu esse 30%. Eu fui no primeiro ano, aí cheguei no fim do ano, ele perguntou se eu queria de novo. Eu falei, não, agora eu posso pagar. Agora passa a vez para outra. Formado Nelson Nery, né? Isso. Rosa Maria Nery. Olha, que legal. Tem muita os dois são de lá. Olha que bacana. Casal, Nelson Nery e Rosa Maria Nery. Eles são muito conhecidos lá. Exatamente. E tem história lá, tem bastante. E aí fiz a faculdade, e a faculdade já com os 30% de desconto? 30% no primeiro ano, no segundo já honestamente, fui lá e falei, doutor Jorge, agora eu não preciso mais, eu posso pagar. Se tiver que passar, passe para outro essa ajuda aí. Eu tinha muito isso, eu não conseguiria fazer só para me manter. Só para por esperteza. Não dava certo. Aí mas a faculdade eu já entrei com o objetivo da magistratura, eu não queria outra coisa a não ser a magistratura. Então, você ingressou com que idade? Ingressa com 27 para 28 anos, certo. Se eu não me engano. E se forma lá com 32, 32, que foi em 2010 que eu me formei, acho que quase com 35. 34 anos. 34 anos eu me formei. Mas já fiz a faculdade, que eu falo, quando perguntam quanto tempo eu estudei, eu falo, eu estudei os 5 da faculdade, mais os 3 de estágio que precisava. Perfeito. Porque eu já levei a sério. Desde o primeiro dia eu queria a magistratura. Então, eu já estudava para valer desde ali. Mas aí o exemplo da Elisa, que eu fui parar, que vale a pena dizer, ela percebendo minha desenvoltura, ela me chamou e falou, você vai... vim para trabalhar no gabinete comigo, aqui na quarta vara. Quase que uma assessoria informal, né? Isso. Aí o que é hoje o assistente? Era o que eu fiz durante 6 anos, mas foi a escola que foi levada. Ela é pessoa humana, justa, sensível e de um conhecimento técnico inimaginável. Então, um complemento à faculdade fantástico. Foi. E realmente ela foi uma das maiores incentivadoras, apoiadoras. E você teve a oportunidade de ver um monte de casos ali, né? Você foi prestar o concurso público, então, para a magistratura com 30 Já com 36. 36, acho que 35. 35 anos. Estudou muito ou não? Acho que eu tomei... porque você já contava o prazo 37. 37. Eu já contava, eu não precisei sair. Contava o prazo, o tempo de cartório, né? Essa atividade, o juiz dá uma certidão. Isso. E o nosso tribunal aceita tranquilamente. E aí, estudou muito ou não? Aí era... Teve que rachar, né? Aí nesse período... Não, é bacana, você sabe, porque você está contando toda a sua história, né? E a gente está passando, mas é uma história de vida. Não, é história fantástica. Fantástica. O que pode parecer aqui, em meia hora, 40 minutos, é uma história de 40 anos. Isso que eu ia falar. É uma história de vida. Exatamente. E aí, o mais importante, que foi possível esse estudo que você fez depois para poder prestar o concurso, e mais, a recompensa de ter passado. Então, demonstrando que isso vale a pena. Muito a pena. Então, eu gostaria que você focasse bem nisso, porque é para a gente mostrar como modelo, como exemplo, porque você é um exemplo de que batalhou mesmo. Você ingressa, então, 6 anos atrás. Não, eu tomei posse, vou fazer 4 anos agora em fevereiro. 4 anos. 4 anos. Então, o concurso é aquele 183, que teve uma demorinha. Que teve uma demora, né? Anulação, ele, em vez de um ano, ele virou do Pedro 2. Bertolini, lá do nosso colega. Isso, que ele passou na primeira fase. Teve um problema ali, mas, bom, vamos dizer o seguinte, que houve um candidato que não se conformou em ter sido reprovado.
Não vou entrar em maiores detalhes. Não interessa. Né? E aí? Envolve um certo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas deixa eu falar. Pois é. E o fato é que, por causa dessa contestação desse candidato, esse concurso ele levou mais de um ano, né? Você ficou 2 anos. 2 anos. Ficou stand-by aqui 2 anos, entendi. sem tomar posse. Por causa dessa decisão aí, que precisava resolver. Aí voltaram, parece que 24, né? Foram dos 20... votaram 110 e 24 passaram, um desistiu. Um desistiu, exatamente. Mas esse rapaz sei que voltou a não passar, mas depois ele passou em primeiro lugar no estado do Rio de Janeiro. Veja, eu não estou fazendo análise valorativa de nada. Nada, mas passou lá e está lá. Isso, de qualquer forma... Terra do ministro. De qualquer forma, ainda que por via através, eu tenho que agradecer, porque eu sou da segunda turma. Então você foi beneficiado. Salve o ministro. Salve o ministro. Salve o ministro. No que poderia prejudicar, ajudou. Eu fui ouvir nessa segunda fase, eu fui no último dia, eu fui o último candidato aprovado. Felipe também. Olha. Felipe também, meu filho também. Ele foi ele não foi... ele foi no último dia e o último candidato a ser ouvido, o Felipe. Olha aí, eu não fui o último a ser ouvido, mas no meu dia eu fui só o aprovado. Então eu me considero, fui o último aprovado desse concurso. Que beleza. Mas minha meta sempre foi essa. Eu nunca, até sabendo que eu tinha que superar muitas limitações, até intelectuais, devido ao estudo deficitário, mas eu sempre me coloquei, não me interessa a posição que eu vou passar. Eu quero e eu vou passar. Era isso que eu colocava. E aí, realmente, o concurso de estudo que você perguntou, Douglas, eu já, quando você terminou a faculdade, eu já comecei a fazer... para o concurso feito ali na raça também? Já, com um cursinho preparatório, eu fiz um por correspondência do Damásio, depois fiz aquele telepresencial do LFG. Foram os únicos que eu fiz. E aí fiz... Luiz Flávio Gomes, que é do meu concurso. Eu passei em 14º lugar, ele passou em 13º. Só que ele está milionário, né? Só que ele fez um cursinho que dá uma grana. Ele aposentou logo, proporcionalmente até. E aí ele foi para o cursinho, exatamente. Ele acabou vendendo o curso aí, dizem por 80 milhões de reais. Outros já dizem 150. É mesmo? Vamos ficar em 100 milhões, né? Bom, brincadeira. Pois é, rapaz. Eu aqui de graça fazendo programa. Não, de graça não. Você tem um cachê. Nós temos que agradecer, porque nós tivemos uma pizza semana passada. Tivemos uma pizza, exatamente. Deixa eu até fazer o agradecimento para a gente não poder esquecer. Nós sabemos, o Cláudio e o Marquinho, nós fomos lá na cantina Verace. No Beco Fino, certo? Lá com a Ângela e o Geraldo, fomos super bem acolhidos. Exatamente. Né? Comemos uma pizza deliciosa. Só pagamos os vinhos. E só pagamos os vinhos, certo? E nós tomamos 2 vinhos. Nós dois. Pois é. Não precisava falar, mas tá tomamos. Já foi. Mas isso é claro, gente, que isso é brincadeira. Claro que a gente não toma. Exatamente. E que dinheiro paga ouvir uma história dessa? Mas e aí, você passou no concurso? E para onde você foi, na primeira comarca? Primeira comarca, eu fui para a comarca circunscrição de Ourinhos. Só que como... Lá do Paraná? Aí tem a circunscrição de Assis, que o substituto que iria para lá foi o que desistiu dos 24 que tinham sido aprovados da minha turma. Aí acabaram me puxando para Palmital. Foi a primeira comarca que eu assumi. Quantos habitantes tem lá? Na época, 23 mil, acredito. Então, de 23. Mas é uma cidade... Centro do estado, né? Centro do estado. Muito... Gostosa, tranquila. É uma região muito boa. Pena que assim, a nossa vida estar perto aqui de São Paulo era muito distante. É a sua primeira... O que você via mais lá de processo? Aí, como substituto. Sim. Aí acabei assumindo, se houve o juiz da segunda vara estava vaga, assumi a vaga. Aí quando preencheu a segunda vaga, vagou a primeira, eu acabei. Então eu fiquei quase um ano em Palmital. E o que mais tinha lá? Também era vara acumulativa. Lá muito o INSS, o pessoal da cana-de-açúcar gosta de aposentar lá bastante. Então eu acho que eu tinha mais processo da competência que a gente chama delegada do que os outros. Acidente de trabalho, né? Por ler, por problemas. Mas também peguei uma época que tinha um problema de uma falência de uma usina de cana-de-açúcar que empregava mais da metade da cidade, que realmente aí... É duro, né? Quando depende, né? Quando depende demais de uma empresa só. Tinha todo mundo querendo receber o que não tinha para pagar, porque você não tinha, né? O ativo era baixíssimo, né? Pouco. Então,
Mas acabei ficando quase um ano lá, depois que preencheram as varas, aí eu ainda rodei Piraju como substituto, Ipauçu, e aí realmente tem umas comarcas complicadas. Daqui a pouco eu quero ouvir de você em Cajamar. Em Cajamar? Perfeito? Daqui a pouco. Agora eu queria comentar, porque a gente tem aqui os assuntos... Que tem dois assuntos aí, bomba. E a história fantástica, né, do doutor José. Nós temos hoje, pelo menos duas situações interessantes na região. Numa decisão do ministro Henrique Neves, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi cassado o prefeito eleito de Itupeva. Está me passando aqui a cola. Foi por unanimidade, né, o prefeito eleito, Marco Antônio Marque, por unanimidade, ele foi cassado. E aqui há uma questão interessantíssima, que eu estava até, que acabei de ser informado, inclusive, a respeito. Temos aqui uma questão aqui. Beleza. Recebendo aqui do Leandro, meu aluno, deve estar querendo nota, né, Leandro? Dando parabéns pelo ótimo programa. Obrigado, Leandro. Semana que vem estamos lá. A nota, depois a gente conversa, né? Vai ter que tirar. E nós, então, eu procurei me informar, porque até então, o que acontecia? Era cassado o registro, o diploma, e tomava posse o segundo colocado nas eleições. Acontece que na reforma eleitoral, na mini reforma eleitoral de 2015, e ao que consta é o artigo 224, parágrafo 3º, que ele até conflita com o caput, quer dizer, com a letra ali do texto principal. O parágrafo 3º diz o seguinte, que quando se tratar de cassação de registro de diploma, são novas eleições. Independentemente do percentual. Não, tanto faz o percentual do segundo colocado. Dizer, não, então, e bem do primeiro também. E nem do primeiro, quer dizer, não importa mesmo porque, pelo que eu estou vendo aqui, ele não tem mais do que 50% dos votos válidos. 49,44. Mas independentemente disso, quer dizer, o que essa mini reforma eleitoral de 2015 passou a prever é que haverá novas eleições, com o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? No momento em que essa decisão se tornar definitiva. O que não deve demorar, porque se trata do TSE, quer dizer, a última instância. Aparentemente não há questões constitucionais que poderiam levar para o Supremo Tribunal Federal. Claro que haverá. Aqui na pior das hipóteses, os embargos de declaração. Aqueles recursos incidentais, mas provavelmente é uma questão de muito pouco tempo para que essa situação se torne definitiva. Né? Só que em Itupeva. Isso em Itupeva. Mas você tem outra bomba aí. Pois é. Aliás, só terminando a questão da Itupeva, a minha ex-pupila, a doutora Renata Milani, que é a juíza de Itupeva, teve o mesmo entendimento do TSE. Ou seja, a sentença dela também cassava. Foi o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que havia modificado. Porque, evidentemente, o direito não é matemática, o direito é... interpretativo. Ele é interpretativo. Então, ele se presta realmente a muitas interpretações. E o que havia sido decidido, no caso aqui de Itupeva, é que teria havido realmente um desvio de dinheiro do erário, mas esse dinheiro teria voltado ao erário. Quer dizer, teria havido a devolução do dinheiro, o que extinguiria a punibilidade. Mas não é esse o entendimento majoritário. Não é. Quer dizer, o TSE está sendo coerente com o entendimento que já vem há algum tempo. Agora, vamos ver então o que acontecerá, né? Em Itupeva. Em Itupeva. E em relação a outra bomba, acontece aqui na terra do doutor José e do doutor Felipe. O seu vizinho de sala. Exatamente. Um belo vizinho. E meu filho. Que, pelo que estou sabendo, também nem conversei com ele ainda a respeito. Aqui nós estamos comentando, não se trata, é o desembargador falando nesse momento, não é o pai. Parece que ele também proferiu uma sentença, hoje, no dia de hoje, cassando a prefeita eleita, que é a Paula
Ribas, exatamente. De Cajamar. Em Cajamar. Quer dizer, também é a mesma coisa. Se trata, então, de cassação de registro, né, de diploma. Também é o caso de novas eleições. Porém, é o trânsito em julgado. No caso, o trânsito em julgado aqui deve demorar muito mais, porque ainda tem a via do TRE e depois a via do TSE. Mas uma coisa, eu estava conversando com o José aqui antes do programa, uma coisa que é importante. É importante que o Tribunal Estadual, que é o TRE, né, eleitoral, e depois que vá ao TSE, faça isso rapidamente. Precisa ser. Precisa. Porque senão gera uma insegurança muito grande. Gera insegurança. A própria situação de Cajamar anterior foi uma situação ruim, uma situação em que se sucederam vários prefeitos provisórios e a população fica numa situação de insegurança muito grande. E não só isso, né, Cláudio? Imagina também o seguinte, vamos supor que isso demore. Sim. Porque ela vai recorrer, óbvio. Claro, certo? Claro. O que é direito de dela. Direito dela. Vai para o TRE. Vamos supor que demore. Aí ela vai ter posse, secretariado, quer dizer, cria-se toda uma estrutura para lá na frente, se for revertido, ser cassado novamente. Exato. Então, o ideal é que isso seja julgado rapidamente. E nesse ponto, no caso, por exemplo, de Itupeva, pelo menos o julgamento foi rápido. Sim. Né? Antes Sim. até da própria posse. Sim. Né? Então vamos esperar o que eu digo a respeito, sem entrar no mérito. Sei da seriedade do meu filho, isso é que eu posso realmente afiançar. Ou seja, se ele houve por bem caçar, é porque viu elementos jurídicos para isso. Nas provas dos autos. Nas provas dos autos, mas como eu disse, o direito é interpretativo. Não quer dizer que a decisão dele esteja necessariamente certa ou necessariamente errada. Cabe agora a quem está sendo atingido pela decisão recorrer. Sim. Recorrer e que o próprio Poder Judiciário dê a última palavra, tanto quanto possível, rapidamente. Né? Então é interessante dar aqui uma bomba que envolve a própria família, mas de uma certa maneira. Mas é algo que é notícia. Sim. E nós, agora, como é o nosso bordão agora? Agora não, o Cláudio inventou o slogan, o bordão do nosso programa. Exato. Qual é? Deixa eu lembrar. Não. Só gente interessante. Se não for interessante, não nos interessa. Isso. Esse é o nosso bordão, depois precisamos escrever. Porque vejam que, né, só histórias aqui do quilate do José. Do doutor José. Vou aproveitar que falamos de Cajamar. Viu? Né? O que você acha dele falar agora sobre Cajamar? Então, mas olha, é interessante porque mas é o veja seguinte, se tem algum outro aspecto. Então, não, interessante, porque eu quero entrar agora num assunto dele aqui. Pois é. E o José, ele é juiz da primeira vara e de infância e juventude, correto? E de infância e juventude. Bom, então você tem hoje um cabedal de conhecimento, de experiência de vida, vamos dizer assim, né? Além do conhecimento técnico, uma experiência de vida que você sabe que quem se dedica alcança. Correto? Aquelas coisas meio que é frase feita, não é frase feita não. Quem se dedica, estuda, trabalha e tem um objetivo, ele alcança. Mais dia, menos dia, você vai, né? E hoje, eu até vou provocar você, porque eu quero saber o seu pensamento. Hoje nós temos um problema muito sério de maioridade penal que se discute, correto? Se ela deve começar com 14, se ela deve começar com 16, se ela deve começar com 17, se o menor de idade, ele né, com regalias, não deve ter, ele deve ser apenado mais fortemente, né? Nós temos uma questão de droga, que a gente sabe que é uma demanda, e o jovem hoje está muito mais envolvido com isso. O traficante usa muito jovem para fazer a sua distribuição de droga, porque é substituível rapidamente, né? E a gente sabe que a ação policial só da tomada da droga não vai resolver o problema, porque senão os Estados Unidos já teria resolvido há muito tempo. E essa política americana de tirar a droga de circulação não resolve absolutamente nada, porque é uma demanda e isso, né, tem uma circulação necessária de atendimento daquela demanda para quem tem o problema da dependência química. Fala sobre isso. A bola é sua. Que bola, que bola, hein? Né? Que bola. Porque você vive com isso, diariamente. Realmente a infância e juventude tem, eu acho que 80% realmente os adolescentes envolvidos
com a droga, né? São utilizados pelos maiores e é evidente esse em Cajamar porque a gente pega semanalmente vários casos em que e se repetem até os menos jovens quando nós não conseguimos a vaga na Fundação Casa, né? Às vezes demora, a gente tem que soltar porque não tem a vaga na Fundação Casa e como aconteceu semana passada, nós soltamos ele na quinta, na sexta ele foi pego de novo no tráfico. E não tem jeito. Vem e diz que é essa vida mesmo e que vai ser assim. Então eu não sei se a gente tem uma solução muito certinha para dizer. Eu acho que algo assim tão que tão seja fácil, a né? solução, porque se nós entendemos que a repressão não funciona, eu não sei se nós temos estrutura cultural e adolescente para substituir por uma permissão controlada. Descriminalização. E aí? Qual a sua cabeça por isso? Mas é a opinião pessoal. Eu acho que a gente ainda não está preparado. Você acha que não? Começando com maconha. Não está, eu acredito que não. Juventude, se tivesse... dão muito exemplo da Holanda, aquela coisa toda. Mas mesmo lá, Uruguai, mesmo lá, houve reversão. Não foi bem assim, né? E além de ser algo extremamente restrito, né? Não é aquela coisa espalhada, como se diz. Então, assim, eu acho que se nós tivéssemos... Culturalmente, você acha ainda que a gente está distante? Teria que ter uma estrutura educacional muito melhor para atingir... Para realmente, quando for uma decisão da pessoa usar a droga, ser uma coisa consciência, sem aquela... sem poder mensurar as consequências disso. E pior ainda se tornar um rito de passagem, né? Sim. Um rito de passagem de uma droga mais supostamente leve, né? Eu passo quase todo dia ao lado da Cracolândia, que eu gosto de fazer um caminho, quando eu saio do tribunal, eu cruzo a Rio Branco para fazer um caminho que é um pouco mais rápido, numa paralela, né? Dino Barbosa. Ao lado direito é a Cracolândia. Rapaz, aquilo é um horror. São zumbis, né? São zumbis. Isso, zumbis. Essa é a palavra mais correta. Algo assim. É o zumbi urbano. Urbano. A gente chama de zumbi urbano. Mais de uma vez já tive que parar, né, no semáforo e o sujeito vem e bate no seu carro. Ele cai no seu carro. Quer dizer, você não atropela ninguém. Ele se atropela, ele volta, continua andando. E sem noção, né? Sem noção nenhuma. Então, eu não sei. Olha, um dos grandes problemas de saúde pública... Walking Dead real. Que nós não temos essa política de saúde pública, infelizmente. Nenhuma. Nós não temos nem física, ainda mais, né, política de saúde pública. E um dos grandes problemas que você citou, e que é o que? A reincidência, né? Porque ele está sem perspectiva de vida. Isso que você teve de sonho de um dia ser juiz, isso é um em... José, você sabe disso, milhares. Quando chega jovens, assim, tem... Mas não caiu do céu, ele brigou, ele lutou. Até a piscina ele foi quebrar. O doutor Levado sabe disso. Tem jovens que a gente atende que a gente tem aquela percepção que pode ter algum resultado. Então a gente aposta. Você sente isso? Aí eu sento com ele, aí vem com essas desculpas. Eu queria comprar uma coisa e não tinha, eu queria comprar um tênis e não tinha. Então eu vou, sento, desço lá do tablado, vou lá, falo aí, que história é essa? Essa daí não me convence. Aí começa, você sabia que eu perdi minha mãe aos 14 anos, morreu aos 38 anos por causa de droga, de álcool? Que eu não conheci o pai, isso e aquilo. E estou aqui, morei praticamente em favela. Eu faço esse discurso para ele para tentar. E a gente já teve alguns retornos de pessoas, por exemplo, em Iguape, onde eu passei, de um jovem que estava totalmente perdido. Depois o policial veio dizer, olha, aquela fala do senhor foi o marco na vida dele. E o próprio policial tinha antes, esse daí não tem mais jeito. Mas aí ele foi tratado como gente, né? Talvez uma das soluções seja o tratamento com dignidade. Né? Claro, não responde a todas as questões. Mas você mesmo falou aqui, José, daquele do senhor que serviu de figura paterna substitutiva, né? Ali na cocada. Foi isso mesmo. Talvez tenha sido um link ali, foi... deu para você talvez um modelo a seguir. De correção. Né? De correção, de tratar você com dignidade. O italiano que arrumou um emprego para você. De vencer. Acho que muitas vezes você precisa desse empurrão. Precisa. Né? E aí a gente tem que apostar, principalmente.
Tem uns que correspondem, outros que até sorriem de você, não para você, mas de você pelo que você está falando. Na verdade, ele não está rindo de você, ele está rindo de si próprio, né? Porque ele ri dele. Só que aí a gente procura, tenta fazer a nossa parte aqui e ver se consegue ajudar um pouco. Mas tá difícil, a reincidência está muito grande. Isso que eu ia falar. Você está sentindo que Bastante. Primeiro, o número aumenta e a reincidência aumenta. Já tem uns bastante conhecidos aqui em Cajamar. Né? Quando fala o nome, a gente já sabe. A gente não tem nem muita dúvida que ele vai voltar para Fundação Casa e passar uns dias lá para ver se... Viu? E agora essa expressão que a polícia usa, né? O noia, né? O vício do crack é horrível, né? Não, mas o noia geralmente começa com maconha. E o crack, e o crack, e quando ele está no crack, a dependência, e o cérebro já foi. A reversão é difícil, né? Eu acho que são pouquíssimos casos que a gente ouve. Até porque a dependência deixa de ser só física e passa a ser psíquica também. Sim. E aí quando é dupla é muito difícil. O trabalho de recuperação é muito duro nesse caso. Tem que ter muita boa vontade para voltar. E ali você também julga a parte criminal normal? Criminal, família, as varas são cumulativas. As varas cumulativas. Aí eu fico com a infância, a segunda fica com o júri e com a execução. O Felipe ficou com aquela espetacular eleitoral. Eleitoral, até beleza. Outubro, ele está contando os dias. Eu imagino que sim. E aí vai você? E já fica dizendo que eu vou assumir. Exatamente, é você. Eu falo para ele, não, fica mais um pouco, não tem problema. Meu cedo, não tem porque aqui é complicado. Não, Cajamar conheço a região. Quando eu cheguei e falaram que tinha 12 prefeitos em 2 anos, eu... 12? 12. A cadeira fez um rodízio de 12. Cada um ia aprontando alguma coisa e eu... Saindo. Viu, você sabe que às vezes a gente percebe o seguinte, né? O serviço público tem regras, né? A administração pública tem regras. Tem verbas vinculadas, você tem a verba vinculada da saúde, você tem a verba vinculada da educação. Quando se pega e se começa a trabalhar com tudo isso, você não pode fazer, de repente, tirar da saúde para fazer asfalto. Você não pode fazer isso. Correto? Não. Isso não pode. Né? Você não pode tirar uma verba da educação e colocar, de repente, fazer praça, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Você não pode, porque são verbas vinculadas. E mais, o povo lutou muito para que essas verbas fossem vinculadas. Claro. Né? Para que nós tivéssemos um percentual que fosse gasto com a educação e um percentual que fosse gasto com a saúde. Ainda que são insuficientes. Né? São muito insuficientes. Na prática se mostra insuficientes. Né? E a gente sabe, você falou da deficiência em português e tal, tudo mais. O nível que está hoje da escolaridade está baixíssimo. E por quê? Exatamente por causa disso. Né? Não se aplica, não se coloca isso como meta essencial de um país, quando deveria ser. Né? A meta é apenas a eleição. Isso, é o imediatismo do poder. O dia que nós sairmos do imediatismo do poder, a gente vai evoluir. Não é isso? Você acha também a mesma coisa? Existe uma distinção interessante, parece um jogo só de palavras, mas não acho que seja, que o governante, o mero governante, ele pensa na eleição. O estadista pensa nas próximas gerações. Sim. O grande problema é que não se pensa nas próximas gerações. Pensa-se apenas no imediatismo. No imediato. Né? Vamos desviar daqui, fazer ali onde aparece, para sermos eleitos. E hoje na reeleição mais ainda. Uma reeleição ainda mais, exatamente. José, já fez lá assim? Mas quando faz assim, o que significa? As suas palavras finais, que foi um prazerzão tê-lo aqui, acredite. Você é um homem riquíssimo. Obrigado. Acredite, você é um homem riquíssimo. Agradeço. Fora de série, mas não fora do sério. E com um humor, me permita dizer, porque eu também tenho sangue cearense, né, com uma voz cearense, com aquele humor nordestino que é fantástico. Não pode, me ajudou bastante. Saber enxergar a vida, né? Tem que sempre procurar ver o melhor da vida. A psicóloga do tribunal, quando passa em concurso, fala, você conta tudo isso. Não, eu sempre vejo o melhor. Eu vou passar otimista. por cima. Otimista. O copo na metade sempre meio tá cheio. E agradeço de coração o convite. Realmente foi um prazer estar com vocês aqui e poder dividir e servir, talvez, de estímulo para alguns jovens aí que acreditem. Vale a pena esforçar a despeito de todas as dificuldades. E consegue alcançar o seu objetivo com grande esforço e sempre confiando em Deus. Legal. Obrigadão. Obrigado a vocês. E essa história mostra aí, gente,
Pobreza não é desculpa. Pobreza não é justificativa. É preciso acreditar, é preciso ter foco, é preciso saber o quanto é difícil quebrar uma piscina. É verdade. Não é verdade? É muito difícil. E aqui o José é a demonstração concreta do nosso bordão. Só gente interessante. Se não for interessante, não nos interessa. Boa Legal. noite. Boa noite. E ouvidos por gente interessante. Um beijão para todos.